Olá, meu nome é Carlos Tadeu Garrote, sou médico oncologista, professor de oncologia aqui da Medway. E aqui a gente, nesses materiais voltados para pacientes, aqui a gente está fazendo contato direto com o paciente, e principalmente o paciente oncológico, a gente vai dar sequência aqui nas aulas falando dos principais sintomas. E um dos que mais acometem o paciente, no paciente que está submetido à quimioterapia, é a diarreia, né? Então a gente vai falar desse sintoma que tanto machuca o paciente durante a sua jornada de tratamento, né? Então o mecanismo da diarreia é um mecanismo simples, né? A nossa mucosa intestinal, que vai da boca até o ânus, ela tem um turnover rápido, a gente troca ela e nós não percebemos a cada 3, 5 dias, né? E a quimioterapia, de uma forma simples, ela mata a célula boa e a ruim, e ela mata atrapalhando essa multiplicação. Então se eu atrapalho a multiplicação das células da mucosa, que a cada 3, 5 dias tem que fazer toda a troca, ela fica lesionada, né? Não tem como fazer a troca em 3, 5 dias, sendo que tem uma medicação atrapalhando justamente esse processo, né? Então você tem uma lesão direta no epitélio do intestino, causando diarreia. Se você não tem um epitélio funcionante, você não absorve os nutrientes, você não absorve a alimentação, a comida, isso gera um efeito osmótico, um efeito de puxar água para dentro do intestino, isso gera diarreia, né? E também gera uma diarreia, às vezes, até mesmo sanguinolenta. Imagina aquela mucosite que a gente vê na boca que gera inflamação, que está sangrando dentro de nós. Então, tem essa diarreia que pode ser mesmo sanguinolenta, né? Isso é muito importante, principalmente no paciente que está fazendo quimioterapia, é que se você tem essa mucosa já inflamada, machucada, é muito fácil, muito fácil, de uma bactéria que está no intestino, que já é normal, habitual nossa, passar, né, essa barreira que está lesionada e cair na corrente sanguínea e gerar um processo de infecção. E a gente sabe que a principal causa de óbito, do falecimento dos pacientes oncológicos, é decorrente de uma infecção. Então isso pode evitar realmente, alguns contextos, a gente conseguir tratar de uma forma efetiva, tá bom? Desfechos oncológicos podem ser evitados, tá? Quais são os fatores de risco para o paciente ter uma diarreia? O primeiro deles é assim, o tumor primário dele não foi operado. Vamos supor, ele tem um tumor de intestino que ainda não foi operado. Ele já está com uma mucosa machucada, inflamada, pela própria presença do tumor. O tumor ainda não foi operado. Outro fator de risco muito importante é o tipo de quimioterapia. Tem quimioterapias que são, a gente sabe, né, como o irinotecan, por exemplo, que a gente sabe que o risco de diarreia é muito alto. A gente tem que avisar para o paciente e deixar ele preparado para esse eventual problema que pode surgir. Outro fator de risco são tumores do gastrointestinais que são envolvidos no processo de digestão dos alimentos, né? O sexo feminino normalmente são os pacientes mais acometidos pela diarreia. E outra questão é a insuficiência pancreática, né? A gente sabe, por exemplo, que o pâncreas produz enzimas que agilizam a digestão. Se eu estou com acometimento do pâncreas por conta de um adenocarcinoma de pâncreas, por exemplo, é óbvio que essa produção vai estar afetada, fica mais fácil essas enzimas não estarem sendo produzidas de uma forma efetiva e isso gerar, obviamente, uma questão de diarreia. Não absorve o alimento fica ali no trânsito intestinal, gera um efeito osmótico, puxa a água e gera diarreia, né? E outra coisa que é importante é a desautonomia. Às vezes o paciente já tinha essa diarreia prévia, um paciente diabético que já não tinha os nervos funcionando de uma forma que organizava a peristalse, os movimentos do intestino, e o paciente já tinha isso previamente. Então esse paciente, obviamente, tem um risco maior, né, de ter a diarreia. E outra coisa que é muito importante, para você, paciente que está usando um remédio capecitabina, que é o Xeloda, comprimido muito comum para tumores gastrointestinais, ou Fluoracil, né, que a gente pesquise a deficiência de DPD. Essa é uma enzima que degrada um dos metabólicos da quimioterapia, dessas quimioterapias que eu falei, Xeloda, capecitabina e Fluoracil. Essas medicações, se elas não são degradadas por deficiência dessa enzima, elas continuam circulando no sangue e gerando mais e mais mucosite, mais e mais diarreia, como se ela não fosse limpa do nosso organismo. Então, se você está tendo muito efeito colateral de diarreia, às vezes, por exemplo, nesses esquemas que usam Xeloda, não é tão comum cair o cabelo e o paciente está tendo muita queda de cabelo, fala, poxa, levanta a suspeita do médico de ter uma reação anormal, o médico tem que suspeitar e fazer a dosagem da deficiência de DPD. E a gente sai num gráfico e nos diz, né, quando nós fazemos esses exames, que infelizmente não está disponível no SUS e também não está no mercado coberto pela ANS, nos guidelines ali pra gente fazer pelo plano de saúde, e tá custando na faixa de 500, 600 reais, é um exame caro, mas em alguns casos é muito importante a gente ter essa informação, porque às vezes a gente pode deixar adequar a dose da medicação. Então se você tem uma deficiência leve, a gente reduz um percentual significativo da medicação. Se tiver uma deficiência mais grave, a gente pode ter que suspender a medicação. Então isso é tudo visto no exame especificamente para isso, tá? Idealmente, no mundo ideal, seria muito bom se a gente tivesse esse exame disponível para todo mundo que vai começar o Xeloda ou começar o Fluoracil, né? Mas a gente sabe que é raro, menos de 1% dos casos, né? E então por isso o exame ainda tem um preço ainda um pouco salgado. Quem sabe num futuro próximo a gente tenha isso disponível para todos os pacientes, tá certo? A gente fala da diarreia pós-quimioterapia, né? Mas a diarreia também pode ser ocasionada pós-radioterapia. Ela pode ser um efeito direto da radioterapia pelo elétron acelerado de gerar uma lesão intracelular e machucar a mucosa, né? E também pela formação de radicais livres, relação direta com características da radioterapia. Se a radioterapia tá pegando a parte intestinal, justamente o cólon, a topografia, é mais fácil você ter uma diarreia. Tá pegando o reto distal, fica muito comum ter a diarreia. Então, a gente divide, né? Essa diarreia pode ser aguda, até 3 meses pós-término de radioterapia, né? Que a gente faz em doses curativas altas, né? E muitas vezes a gente faz não só a rádio, faz
junto à quimioterapia, né? E faz quimio e rádio, mais uma comorbidade, mais o paciente fuma, que não facilita a regeneração epitelial. Tudo isso vai juntando fatores de risco para o paciente sofrer com a diarreia. E às vezes é muito comum essa diarreia se tornar crônica. Então, não é só pelo acúmulo de radicais livres, pelo efeito direto da radioterapia. Às vezes a radioterapia, de uma forma crônica, ela gera efeitos permanentes, ela gera uma isquemia, ela gera uma falta de suporte vascular para aquela região do intestino. Então pode gerar uma isquemia, uma fibrose, uma esclerose vascular, atrofia. Tudo isso, né, gera uma consequente má absorção dos alimentos, pode gerar diarreias crônicas, que eu vou tentar explicar para vocês como que a gente trata no dia a dia, né? E além disso, é comum pós-quimioterapia, pós-rádio, as vilosidades do intestino perderem a lactose. Ela perde essa enzima capaz de digerir a lactose. Então, acontece quando a gente faz uso de laticínios, né? Essa molécula não é digerida, ela acumula no nosso trato gastrointestinal, gera um efeito osmótico e gera diarreia, puxa a água para dentro do intestino e gera diarreia. Então, isso é muito comum nos pacientes que estão em caso de diarreia, tá certo? Então, falando aqui da diarreia pós-tratamento de radioterapia, né? Essa diarreia ela pode ser crônica, ela pode ficar como uma sequela do tratamento, né? E uma entidade comum pós-radioterapia chama colite, inflamação do intestino actínico, né? Relacionado ao tratamento. Essa colite é muito comum no intestino, inflamação intestinal, principalmente em protocolos de tratamento para câncer de colo de útero, para câncer de intestino, né, do reto, na parte distal ali na região da pelve, em que por mais que as técnicas de radioterapia estão melhores, estão mais direcionadas ao tumor, focadas, ainda tem áreas próximas do intestino, pela anatomia de ter estruturas muito próximas, né, como conseguimos ver na anatomia, de pegar o intestino. E essas alterações ficam crônicas, às vezes, como eu falei, gera uma isquemia, gera uma fibrose no intestino, isso gera a diarreia de forma crônica. O que a gente pode usar de uma forma de tratamento é o uso da mesalazina, que é um anti-inflamatório oral, que não tem efeitos sistêmicos, né? É uma absorção basicamente intestinal, para diminuir a inflamação desse intestino, né? E nós temos também, quando a mesalazina oral não funciona, usar as formas de injetar a medicação via retal, o uso do enema, fazer formulações medicamentosas que você coloca pelo reto e entrega diretamente a mesalazina ou a budesonida, são mesalazina anti-inflamatório ou budesonida que é um corticoide, diretamente no reto para facilitar o tratamento e direcionar ele, ser uma entrega direcionada na lesão que está machucada, né? E a gente pode fazer gerar grandes alívios para o paciente. Normalmente esse paciente com colite tá com diarreia, tá com tenesmo, dor para evacuar, toda hora tentando ir no banheiro e sai pouca quantidade, porque é uma região que está inflamada e gera aquela sensação de querer, aquela urgência de ir no banheiro, né? Além disso, quando essas medicações não funcionam, não geram o efeito esperado ou não amenizam 100%, a gente tem tecnologias mais interessantes que é o plasma de argônio, que é você usar esse artifício pela colonoscopia, né, pelo procedimento e jogar o argônio nas regiões que estão machucadas e realmente gerar um conforto para o paciente. É comum a gente usar o plasma de argônio, infelizmente, em casos graves de pacientes, por exemplo, que estão com uma colite tão inflamada que está perdendo sangue, que está sangrando, está gerando uma anemia sintomática, tem um sangramento ativo que a gente precisa parar de sangrar. Então, essas medidas endoscópicas, como o plasma de argônio, podem ser muito úteis, tá bom? Indo agora na jornada dos sintomas do paciente, de como ajudar de uma forma efetiva, né, os sintomas de diarreia, né, como tratar a diarreia do paciente que está fazendo quimioterapia, que está fazendo uma terapia-alvo, né? O que é importante da gente entender é que alguns quadros de diarreia a gente pode tratar em casa, né? É óbvio que a gente vai avaliar fator, o médico vai avaliar fatores de risco, se o paciente está com uma cólica muito severa, se ele está com uma queda do estado geral expressivo, uma desidratação, uma febre, uma neutropenia, né? Que denote uma indicação de internação. Mas na maioria dos casos, a diarreia são graus iniciais que a gente, com orientação, o entendimento inicial com as medicações disponíveis, a gente consegue manejar isso de uma forma ambulatorial que o paciente não precise internar, né? Então, o que é o principal foco de cuidados que a gente tem com o paciente com diarreia? Primeiro, tentar uma hidratação via oral, né? A hidratação via oral, ela é fundamental. Se o paciente não está conseguindo fazer uma hidratação via oral, é óbvio que ele precisa de uma internação, isso é um critério de risco para desfechos. E se ele estiver desidratado, não é só hidratação de água, tá, gente? É uma reposição. Tá? Então eu tô falando de uma diarreia grau leve, que ele tá só fazendo uma hidratação e não uma reposição, tá certo? E outro passo, modificação dietética. O paciente que tá com a diarreia, possivelmente tá com a mucosa, tá tendo uma mucosite, uma inflamação da mucosa, as vilosidades estão sem enzima lactase. Dessa forma, ele não consegue digerir produtos laticínios. Leite, derivados, tem que ser distintos da dieta dele, distintos da dieta. Não podemos usar dessa forma, tá certo? Então, outra coisa que a gente pode evitar é o café, né? O café gera uma peristalse aumentada, gera o aumento da diarreia. Abaixo, aqui na descrição, eu vou colocar uma tabelinha que fala das principais medidas dietéticas de alimentos que a gente deve usar na diarreia, né? Para tentar evitar. Então, para evitar, a gente tem que usar alimentos, né, que gerem constipação. É o contrário. A gente quer alimentos que prendam. A gente pode usar banana, com efeito adstringente, arroz branco, né? Purês, torradas. Isso tudo são
são medidas dietéticas para melhorar o quadro de diarreia, tá certo? E existe o tratamento farmacológico, o tratamento sintomático, que a gente vai usar a loperamida. A loperamida, ela é um opiáceo de ação periférica, né? Então ela vai gerar constipação, vai gerar o intestino preso, atrapalhar a motilidade. Ela habitualmente vem na formulação de 2 mg e é o principal remédio para ser usado na diarreia pós quimioterapia. Existe o mito de que a gente não pode usar remédios para parar a diarreia. Esse mito, muito usado, o contexto dele é de uma diarreia infecciosa. De uma diarreia infecciosa, a diarreia pode, nos seus momentos iniciais, ser um mecanismo de defesa. Mas é o que eu estou falando de uma diarreia pós-quimioterapia. O mecanismo é diferente e de obviamente, um paciente que não está infectado, sobreposto. Eu posso usar a mão da loperamida. Esse é o remédio principal e que o paciente tem que ter esse medicamento, assim, que a gente fala na bolsa, no bolso. Tem que andar junto com o paciente. O médico que vai prescrever uma quimioterapia com alta chance de diabetes, a gente tem o irinotecano, a gente tem as drogas novas como a abemaciclib, que sabe que o paciente vai ter diarreia, já prescreveu a loperamida. A loperamida, o jeito certo de usar quando começa a ter um episódio é 4 mg, ou seja, 2 comprimidos no momento inicial e depois um comprimido a cada de 4 em 4, tá? E ele pode chegar até 16 mg por dia. Existem casos específicos, óbvio, que o paciente que tem a bolsa de colostomia, que está tendo muito débito, a gente pode, obviamente, aumentar a dose da loperamida, extravasar um pouco desses dados iniciais. Mas de uma maneira geral, essa é a forma que nós utilizamos, tá certo? E essa é a principal medicamento. De forma acessória, tem surgido medicações novas. A gente tem o Tiorfan, o Avid, dependendo da formulação da farmácia, da indústria, de 100 mg, que a gente usa um comprimido de 8 em 8 até parar a diarreia. Parou a diarreia, eu posso parar o uso dessa medicação. Tá certo? Pra gente não evitar e entrar para outro polo, né? Entrar para constipação, né? E o carbonato de cálcio é uma medicação simples, barata, com poucos efeitos colaterais e que pode ajudar, sim, no controle da diarreia. Então são medicamentos simples, baratos, que tem em qualquer farmácia, que o paciente pode controlar sua diarreia de forma ambulatorial. Usar os probióticos da vida não tem muita evidência científica pra gente ficar prescrevendo. Eu sei que tem um apelo grande de indústria farmacêutica para prescrição desses remédios, mas a gente tem que ter o dado científico que não favorece ficar usando os probióticos da vida nesse contexto, tá certo?